Vamos lá, então. Bom, pessoal, boa noite novamente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vi que tem aqui alguns rapazes a mais um encontro da nossa semana do InfoJobs Impulsiona Mulheres, um evento fundamental para todos e todas que desejam apoiar a jornada feminina de forma justa, de forma igualitária. Quero muito agradecer a presença de todos e lembrar que esse bate-papo ele acontece ao vivo. Então, por favor, me falem se está tudo funcionando. Eu acredito que sim, mas qualquer problema vocês podem mandar aqui no chat, que eu vou ficar de olho, tá? Bom, hoje no final do nosso bate-papo, nós teremos um sorteio ao vivo para os participantes, que são 3 unidades do livro Maternidade em Cena, da nossa convidada Suzy Claverry. Por isso, fiquem conosco, tá? Até o final desse painel. Bom, me apresentando, eu sou Ana Paula Prado, eu sou a Country Manager do InfoJobs, e eu sou a mãe da Olivia, uma menina linda, que tem 6 anos. Uma breve apresentação mesmo, e a intenção desse evento, tá? Que é um evento oferecido pelo InfoJobs, é justamente nós falarmos desse tema que é tão importante, que é a conciliação entre a carreira profissional, a maternidade, todas as dúvidas, todas as questões que aparecem a partir daí. Por isso que nós temos aqui hoje a Suzy Claverry, que é mãe do Lucas e mãe da Alice, e Employer Branding Manager na United Health Group, e várias vírgulas, na verdade que eu falei mas tudo bem, e cofundadora do Employer Branding Brasil. Tá? E nós também temos aqui a Camila Antunes, mãe da Isabel e do João, co-founder do Filhos no Currículo. Eu quero que vocês se apresentem. Suzy, você começa se apresentando, por favor? Vamos lá, então. Boa noite, Ana. Boa noite, Camila. Boa noite para todo mundo que está vendo aí a gente. Um prazer aqui estar com vocês hoje, falando sobre um tema que geralmente não é o meu tema principal, né? O mercado me vê falando muito mais sobre Employer Branding, que é o tema com o qual eu trabalho, que geralmente é como as pessoas me reconhecem. Então, muito diferente poder falar sobre maternidade também nesse espaço, até porque as coisas se completam também, né? Quando a gente fala de um lugar bom para se trabalhar, a gente também tem que pensar nesse público bastante específico, que são as mães, né? Então, atualmente eu sou gerente de Employer Branding do United Health Group, junto com o Caio e com a Winnie, sou cofundadora do Employer Branding Brasil. Tenho 2 filhos lindos, o Lucas, de 5 anos, e a Alice, de 3 anos, e tenho um cachorrinho também que faz companhia pra gente aqui e ajuda a agitar bastante a casa, o dia a dia, o trabalho e tudo mais. Que delícia. Camila. Oi, Ana. Me apresenta. Oi, claro, eu até já começo emendando com a Suzy, porque eu realmente vivo numa casa para conciliar bichos, família, trabalho no mesmo lugar. Eu tenho galinha, eu tenho gata, tenho cachorro. Então, Vocês imaginam a grande diversão que é a minha casa. Mas eu sou advogada, sou pedagoga e também especialista em parentalidade, inteligência emocional, mas tudo só fez sentido até, na verdade, com a chegada dos meus filhos. Eu idealizei muito a maternidade, criei altas expectativas desse lugar, eu fui criando os obstáculos e os vieses em conciliar filhos e carreira. Quando a minha filha nasceu, foi muito desafiador, porque nesse lugar, eu que tinha idealizado tanto, queria ser muito uma mãe perfeita, enfim, a gente vai falar mais até sobre isso, mas eu pedi demissão grávida do meu segundo filho, e eu realmente era uma das pessoas que não acreditava que seria possível, e como isso é possível, e até está intimamente ligada à criação do Filhos no Currículo, porque foi a partir desses desafios que eu me dei conta que no exercício da parentalidade mesmo, em sendo mãe, todos os dias eu sou convidada a a desenvolver novas habilidades e colocar no meu currículo. E aí eu percebi que aquela dor de ter saído do trabalho, aquela dor de não ver outras mulheres, aquela dor não era só minha, mas é uma dor de muitas de nós, e então isso se tornou maior do que eu. E aí a gente quer transformar mesmo as relações de trabalho dentro das organizações a partir da chegada dos filhos.
Então, obrigada pelo convite, que eu estou muito feliz de ficar com essa hora com vocês aqui para falar sobre esse tema que me importa muito. Nós que agradecemos, assim, uma honra tê-las aqui. Vai ser muito bacana, não tenho dúvida, esse nosso bate-papo, explicando um pouquinho como é que vai acontecer. Quem quiser mandar alguma pergunta pelo chat, fica à vontade, como eu disse, eu vou ficar de olho, então vocês podem ir nos mandando perguntas. Nós temos um roteirinho, então eu já tenho algumas perguntas aqui pré-estipuladas, mas é claro que se surgirem perguntas no chat, eu consigo priorizá-las e trazê-las para o nosso bate-papo, tá bom? Como eu disse anteriormente, esse é um conteúdo que foi feito pelo InfoJobs, então o InfoJobs acho que vocês já conhecem, é um job site que tem como propósito fazer com que as pessoas conquistem o emprego dos sonhos e fazer com que os profissionais, as empresas contratem o melhor candidato, tá certo? Bom, voltando para o nosso tema do papo, que é um tema super agregador, um tema necessário, enfim, é um tema que aparece muito aqui no InfoJobs e acho que em muitas empresas, né? Hoje, sempre quando as mães elas trazem, né, a realidade delas, elas falam sobre o desafio de conciliar esse papel de mãe com esse papel de profissional, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que elas são existe toda uma motivação também por ser profissional e ser mãe. É bastante complexo, né? É um tema bastante sensível. Então, é por isso que a gente está aqui, para falar sobre todas essas questões. O foco hoje é pensar, como vocês disseram, como as empresas elas podem atuar, como elas podem apoiar essas mulheres em suas jornadas, seja numa jornada corporativa, ou no empreendedorismo, porque também às vezes acaba sendo, muitas vezes, né, é a opção daquela mulher mãe, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta, ela é sobre, poxa, nossa realidade, né? Muitas vezes a sociedade, e por consequência as empresas, elas colocam diante da mulher uma escolha, como aconteceu com a Camila, por exemplo, e acho que com todas nós, na verdade, a escolha está para todas nós e depende muito do que nós escolhemos, mas a escolha está lá, entre a carreira e a maternidade, e até mesmo alguns rótulos limitantes a profissionais que são mães. Por que vocês acham que isso acontece? Quem quer? Eu acho que acontece isso muito porque a gente ainda vive numa sociedade machista, né? A gente ainda vive num cenário onde a mulher é vista como servidora, né, do homem em todos os sentidos, servidora do universo do trabalho, né? O trabalho de mãe não é visto como um trabalho, né? E a gente tem tanto a acrescentar quando a gente olha para a maternidade, quando a gente olha para os skills, né? Até que a Camila comentou que a gente desenvolve tanto quando a gente fala de maternidade. Eu acho que é um cenário bastante complexo, né? Quando a gente trabalha isso. Acho que vem muito de vieses inconscientes e uma série de outras questões aí que estão colocadas. E acho que falta mesmo educação, falta discussão sobre esse tema, faltam políticas dentro das empresas, né? Que privilegiem ali ou que façam com que essa equidade de gênero seja menos agressiva, né? Que realmente haja uma igualdade ali nesse cenário, né? Falta representatividade, falta conseguir escutar essas mães, né? Escutar a gente como mulher, como mãe nesses desafios, porque em nenhum momento, assim, dentro da minha maternidade, eu me senti menos profissional. Eu acho que quando a gente faz essas escolhas, é uma crueldade a gente ter que fazer uma mulher escolher um desses caminhos, né? Eu posso escolher todos os caminhos, eu posso querer ser todas as coisas que eu gostaria de ser na vida, né? Eu confesso para você que quando eu fui mãe aí do meu primeiro filho, mexeu muito comigo porque eu era muito workaholic, né? Eu sempre fui, mas workaholic no bom sentido de eu gostar de trabalhar, né? Eu gostava daquele ambiente. E aí a sociedade me cobrou muito naquele momento, né? Ah, você ficou mãe, né? Agora você vai ter que cuidar, vai ter que deixar o trabalho de lado para cuidar um pouco mais dos seus filhos, né? Vai ter que se dedicar a isso. E eu confesso, assim, que a licença maternidade, até a empresa que eu estava na época era uma licença maternidade estendida, aquilo lá foi cruel comigo, assim, sabe? Por um lado, eu estava com meu filho, mas ao mesmo tempo eu falava, puxa, eu queria muito trabalhar, porque ser mãe também sozinha naquele período também é muito difícil, né? Principalmente para quem não está acostumada, principalmente pela romantização que a gente traz
de todo esse cenário, né? Então foi bastante complexo. Em algum momento da minha vida ali também, da minha recém-maternidade, quando eu comecei a me descobrir mãe, eu também pensei nesse caminho. Eu falei, acho que eu tenho que ser empreendedora, porque eu não vou dar conta de trabalhar numa empresa com toda a pressão que tem de trabalhar nesse local, conseguir dar conta dos meus filhos, e eu me sentia muito culpada, porque eu falava, eu não vou conseguir dar atenção para eles. E aí, se eu for para esse caminho de trabalhar numa empresa, eu vou me sentir muito culpada, porque vai todo mundo me jogar na cara em algum momento de que eu trabalho demais e que eu dou menos atenção para os meus filhos. Então, talvez o melhor cenário seja eu parar de trabalhar, ou eu trabalhar com alguma coisa que me demonstre menos tempo ali do dia, né, e que eu possa me dedicar mais às crianças. E eu até cheguei a pensar muito nesse cenário, mas não cheguei a trocar, porque eu sabia que eu gostava muito de trabalhar dentro das empresas. Então, foi uma escolha que eu me senti culpada durante muito tempo. E eu acho que é isso que a gente faz, né? A gente, como mulher, se culpa e arranja desculpas o tempo todo. E o mercado não ajuda a gente também, né? As empresas hoje não trabalham aí com políticas de forma acessível e com que façam que as mães sejam entendidas nesse cenário e consigam equilibrar e fazer todas as escolhas que elas querem fazer. Hoje o que eu vejo é muitas mulheres das quais eu conheço e que eu sou amigas mudaram ou saíram do mercado de trabalho, muito menos porque elas queriam e muito mais por uma pressão de eu preciso, agora que eu sou mãe, eu preciso cuidar dos meus filhos, ou se eu trabalhar no emprego eu não vou conseguir dedicar esse tempo. E hoje muitas delas são mulheres infelizes porque falam, puxa, eu queria estar na carreira corporativa, né? Então eu acho que hoje a gente não faz escolhas de maneira consciente, de maneira sábia, a gente faz escolhas pelo quanto a sociedade nos cobra, e a gente nunca vai estar feliz, né? A gente está sendo culpada. Se a gente vira empreendedora, a gente se culpa porque gostaria de ter uma carreira, muitas vezes a gente tem uma carreira e se culpa porque falta tempo para a gente dedicar aos filhos, né? Então, acho que hoje a sociedade ainda é muito cruel com as mães. Sim. E com as mulheres, né? Ai, desculpa, Camila. Imagina, Ana, eu escuto a Suzy comentar em relação à culpa e, de fato, eu já me senti culpada de nem sentir culpa. E hoje, comprovando essa teoria, que a gente sente culpa de nem sentir culpa. Eu falei, eu saí sem meus filhos e aquilo foi ótimo para mim, mas era esperado que eu sentisse culpa e eu fiquei culpada porque eu não tinha sentido a culpa. E aí, hoje eu vi, inclusive, um indicador de parentalidade de 2020 que saiu, mapeando 8 mil mães e pais em 16 países, e a pressão social foi a maior dificuldade em relação ao exercício da parentalidade. É o que todo mundo revelou nesse estudo, de que pressão social interna e externa é aquilo que a gente cria como maior dificultador, que são esses julgamentos. E aí é curioso trazer para essa conversa que esses vieses não significa que venham de homens, né? Então é importante a gente olhar para isso, porque muitas vezes vem de nós mesmos, né? Então, até contando sobre a minha experiência, eu demorei para contar que eu estava grávida, porque eu achava que eu tinha que demorar, porque eu tinha um receio de como dar essa notícia, porque já tinha dentro de mim a percepção de que ter um filho mudaria a minha vida. E aí, eu quero afirmar que sim, muda, e esse é um trabalho que a Filhos no Currículo faz fortemente, de que mudança é inerente ao ser humano, e que mudar não é ruim, né? A chegada de um filho e a gente continuar sendo a mesma pessoa seria um desperdício, seria burrice até da nossa parte, você ter uma vida, criar, gerar um cérebro dentro da sua cabeça, né? Assim, criar uma pessoa e você continuar sendo a mesma pessoa. Então, é evidente que a gente muda. E aí, a Suzy trouxe muito legal que a gente precisa escutar essas mulheres, mães, e esse é um trabalho muito embrionário, né? A gente está falando de mulheres que estão no mercado recentemente na história, a história da mulher, a gente sabe que é pouco tempo que a gente está nessa luta, que é uma luta, e que a gente precisa desconstruir esses vieses e estar atenta às nossas percepções. Eu me lembro quando falei para o meu marido assim, qual é a idade da mulher que você vai contratar? E eu falei, ela vai querer ter filho. Eu falei. Então, não é que alguém me contou, que alguma pessoa do mal falou. Não, eu estou falando sobre mim. E hoje eu trabalho com esse assunto de acolhimento e empatia. Então, esses vieses a gente precisa olhar. Uma pesquisa agora também comprovou que a gente tem associado nesses estudos de vieses, sabe quando a gente faz aquela percepção do que você atrela aquelas palavras? Provedor ao homem e cuidador à mulher. Não usa para homem, né? Então,
a gente atrela imediatamente a esses cuidados, nas piadinhas, mas você não tem mãe, cadê a mulher, e cadê o pai? A gente faz esse tipo de coisa, a gente naturaliza, seja na escola, da criança que liga primeiro para a mãe, seja gente, umas com as outras, o grupo de mães do WhatsApp que não tem pais. Então, esse tipo de postura, a gente vai ver continuando isso, né? Porque a gente sabe que as mulheres hoje gastam ainda o dobro de horas com os cuidados domésticos, gente. A gente está falando isso de um dado do IBGE. Nós gastamos o dobro de horas. Ou seja, nós temos tripla jornada, quíntupla jornada. É uma carga mental infinita. Então, a gente precisa, acho que um dos caminhos é o que a gente está fazendo hoje. Falando, né? Falando e abrindo espaço. Exato. Exato. Tem que ser falado, porque no final das contas, a sociedade ela está em constante mudança, né? E quando vocês trazem, a Suzy traz, Camila traz, que, poxa, o que acontece hoje, que é um absurdo, mas se nós pensarmos pouco tempo atrás, acontecia ainda algo pior, né? Porque é tudo muito recente. Eu acho que as conquistas que hoje ainda são muito pequenininhas, elas são recentes. Então, nós temos ainda um longo caminho para percorrer, para que a gente consiga ter algum tipo de cuidado, talvez, aí com essas mulheres, com essas mães, em muitas empresas e até pela sociedade mesmo, de uma forma geral. A Nádia trouxe uma questão aqui no chat que vocês também falaram, que é justamente isso, né? O machismo, ele não está no homem. Não, existem muitas mulheres que também são machistas, né? Porque isso é da pessoa, né? A forma como ela pensa. E daí é bem difícil quando isso acontece dentro da empresa, né? Porque a gente tem uma expectativa diferente, rola uma expectativa diferente, né? Que aquela mulher, ela vai ter a empatia, ela vai entender o meu momento, enfim, mas muitas vezes nem a gente está entendendo o nosso momento, né? Então, bom, mas posso complementar sobre esse assunto? Camila, pode. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa olhar para um lugar de que não é óbvio a transformação que a gente vive. Nós aqui que somos mães, ninguém consegue imaginar, e isso também saiu numa pesquisa, de que muitos pais, 50% dos pais acharam que ser pai e mãe é mais difícil do que eles imaginavam. Quem aqui consegue atrelar o que aconteceu e o que é de fato, né? Você achava que ia ser muito mais fácil, pelo menos eu achava que ia ser muito mais fácil. E a gente não consegue prever essas mudanças que a gente vai passar quando a gente se torna pai e mãe. Então, como é que a gente pode esperar que o nosso gestor perceba? Então, eu acho que aqui a gente também tem que cuidar desse lugar, um senso de responsabilidade de mostrar essas mudanças e de pedir, e de falar, e de propor, e de dizer o óbvio. Porque não dá para esperar que alguém da sua equipe saiba uma transformação que você está vivendo, se nem você tem ideia dessa transformação. Exato. Então, assim, e às vezes a gente está falando de uma equipe que não precisa ser pai e mãe para liderar uma equipe, não precisa ser pai e mãe para ter empatia pelo outro. Então, aqui eu acho que a regra de ouro é não presuma nada e pergunte sempre para as pessoas. Porque a gente não sabe quanto tempo demorou para você cair a ficha e falar, não, eu mudei nisso, então agora eu vou falar. Então não adianta a gente esperar que o óbvio seja compreendido, porque não é nem óbvio para a gente, sabe? Então, cuidado também para a gente não acusar as pessoas, e às vezes a gente percebeu, né, essas transformações, assim. Vou aproveitar aqui e complementar a Camila aqui nesse ponto, porque eu acho que a gente tem que sempre olhar também, né, quando alguém critica a gente ou quando alguém julga a gente nesse sentido, também de olhar com esse olhar de empatia, né, sempre tentando presumir ali as boas intenções, porque realmente às vezes as pessoas não se dão conta do contexto, né, e quando você tocou nesse ponto, Camila, de que às vezes o preconceito não vem dos homens e vem das próprias mulheres, né, eu vivi uma situação bem particular também, quando eu tive o meu primeiro filho. Por acaso eu tinha uma chefe, e essa chefe era dos Estados Unidos, eu tinha um cargo global na empresa, e a empresa tinha todas as políticas aí referentes à inclusão, à diversidade, ao apoio à maternidade. E mesmo assim, eu fui receosa de falar para minha chefe que eu estava grávida, né? Porque ela não vivia o mesmo contexto aqui no Brasil que o meu. E quando eu falei para ela, obviamente, ela era mãe de 2 crianças mais velhas, na época já tinham 6, 7, 8 anos.
E ela ficou super feliz, obviamente, quando eu contei ali naquele primeiro contexto, até que ela soube que eu ia tirar ali 6 meses de licença maternidade. Depois disso, tudo na minha vida mudou. Né? E foi muito difícil fazer ela entender que aqui a gente tinha leis diferentes, que a gente tinha um contexto diferente, e que era importante ela saber respeitar esse contexto e entender. Né? A gente teve muitas discussões ali nesse período para fazer com que ela entendesse um pouco mais a minha realidade, entendesse as leis dos países, mas foi algo que me surpreendeu muito, né? Porque não veio de um homem, veio de uma mulher que já viveu o contexto da maternidade, né? E eu falei, caramba, né? Será que quando eu for mãe também, eu também vou passar por isso? E muitas vezes eu me pego falando também, eu me pego pensando a respeito, como você comentou, né? Mas puxa vida, se contratar fulano de tal, vai ter bebê daqui a algum tempo, então como é que eu vou fazer numa licença maternidade? Coisas que a gente não deveria pensar também, né? Isso é tão enraizado que a gente ainda vai demorar muito tempo para a gente conseguir fazer essas mudanças. E eu acho que é a partir de discussões como essa que a gente começa a introduzir aí na cabeça das pessoas outros pensamentos, outras formas de pensar. E eu acho que mesmo para a gente que é mãe, também é um desafio diário pensar nessa empatia com outras mães, né? Porque a gente também julga outras mães o tempo todo, né? A forma de criar, a forma de alimentar, a forma como a gente briga, dá bronca, eduque, etc. A gente está sempre olhando, achando que a gente vai cuspir para cima e não vai cair na testa, né? Muito isso, muito isso. Mas o que vocês acham que além de falarmos sobre, né, de todo esse movimento, tem algum outro ponto que vocês considerem super necessário para que a gente consiga romper essa barreira, né, essas barreiras que são colocadas? Ou como é que nós poderíamos acabar ou melhorar essa situação e apoiar as mulheres dentro desse contexto? E tem algum outro ponto que vocês queiram acrescentar? Eu penso... Suzy, quer começar? Não, pode ir, por favor, Camila. Eu acho que o pênalti da maternidade, né, a penalidade da maternidade, ela acontece justamente no período da licença. Então, acho que é impossível a gente não falar sobre licenças parentais. Então, de fato, ela faz uma distinção entre homens e mulheres na carreira dos dois, né? Porque a mulher, ela sai por 4 meses ou 6 meses nas empresas cidadãs, o homem sai por 5 dias ou 20 dias. Agora está começando alguma coisa, mas ainda assim é muito pequeno. Ano passado a gente fez uma pesquisa com a Talences para mapear a experiência de licenças, paternidade, maternidade, e a gente ainda tem, sei lá, 4% de empresas que dão licença estendida de maternidade. Então, isso cai quando a gente fala de paternidade. Então, a gente ainda está falando sobre licença desse lugar, que também é novidade. Então, com certeza, tem uma parte de hardware, até a Suzy trouxe, né, processos, políticas, e tem a parte de cultura, que é a parte que a gente vai fomentando, vai sensibilizando, educando, treinando, porque é o hardware da empresa e o software, né, que a gente costuma dizer. Então, você precisa ter políticas claras. Hoje, as empresas não têm políticas e nem processos claros de saída de licença e de retorno de licença. Então, essa mulher, ela é pega completamente de surpresa, mas ela tem 9 meses, diferente de outros atestados e licenças, ou afastamentos médicos, por exemplo, a mulher, ela tem 9 meses ali para ir preparando essa saída, né? É uma oportunidade para a empresa fazer job rotation, encontrar outros caminhos, flexibilizar, procurar outras, modernizar, né? A gente precisa de vagas diferentes, de empresas que encontrem soluções novas para problemas inéditos. Então, a gente precisa reinventar esse mercado também, né? Eu acho que estamos falando de tendência, de futuro, de pandemia, de tudo isso. Então, não dá para a gente encarar mais os modelos como eram. Então, eu acho que o que mudaria mais era a discussão em relação às licenças e como que isso seria implementado dentro das empresas para oportunizar um pouco mais de oportunidades iguais, assim, no jogo, né? Não sei. E não só isso, né, Camila? A Ana Cláudia, aqui no chat, ela trouxe essa questão, que ela está grávida e ela se sente tendo que trabalhar muito mais para provar, né, que tá tudo bem. Então, assim, quando é claro,
eu acho que a pessoa se sente um pouco mais confortável, né? Ela não se sente nessa condição de ter que provar que ela faz muito, porque ela vai sair de licença maternidade, como é que vai ser, né? Essa saída e como é que vai ser essa volta? Então esse processo precisa ficar claro para todo mundo, né? O líder tem tempo hábil para pensar, a equipe tem tempo para pensar, dá para fazer uma preparação acolhedora, empática, com uma experiência melhor para todo mundo, né? E o retorno também. Muitas vezes essa mulher volta, ninguém dá boas-vindas, não tem computador ligado, não tem o cargo, não tem a vaga, não sabe quando volta. Então, assim, não precisa ser feito dessa forma, eu acho, né? Não. Com certeza não. Acho que tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? Além das discussões, eu acho que é criar canais seguros para as mulheres também, né? Criar canais de compliance, criar canais onde possam ser feitas denúncias, se você sofrer assédio, por exemplo, durante o período de licença, onde você possa abrir discussões. Dá para sair muito fora da caixa desse status quo. Por que a gente pensa também só na licença como aquele processo burocrático, né? Por que uma empresa, hoje quando a gente pensa e a gente fala muito nisso dentro de employer branding, né, que é a reputação da marca como empregadora, não adianta pensar só na licença que você vai cancelar o e-mail daquela pessoa e fazer ela voltar ali naquele final, mas como é que você pensa nessa experiência de colaboradora como um todo para essa mulher, né? Como é que você pensa nessa questão que a Camila tocou, né, a volta da licença? A volta da licença é terrível, na maioria das vezes é muito pior do que a saída de licença. Eu mesmo vivi isso na pele também, eu voltei para um lugar que não existia mais. Depois de 8 meses, aquela empresa já tinha mudado completamente, meu chefe já não era mais o mesmo, eu não tinha o lugar, o espaço que eu tinha, a minha função, ninguém sabia o que fazer comigo ali dentro. Então isso é muito complexo, isso mexe muito com a gente, desestabiliza emocional e profissionalmente. Eu decidi ter a minha segunda filha por 2 motivos, né? Um, porque eu e meu marido somos filhos únicos e a gente sempre quis ter 2 filhos, mas eu antecipei a vinda da minha filha, né, a preparação disso, logo que eu voltei da licença maternidade do primeiro. E foi justamente porque eu voltei num lugar que já não existia, que já não me acolhia e que não tinha nenhuma função, que me fez regredir na carreira, coisa que o homem não vive, né? Geralmente o homem que vem de uma licença paternidade, ou né, quando a esposa fica grávida e tem o filho, ele jamais vai perder a posição dele ali, ele jamais vai perder ou vai ter que retroceder na carreira, como muita gente faz. E eu tive que fazer um retrocesso, e aí eu falei, gente, eu tenho a minha filha agora e já aproveito para ter os 2 filhos, e depois eu vou ter que recuperar minha carreira, e eu recuperar minha carreira, e não a empresa recuperar a carreira por mim, porque a empresa não estava pensando nisso nesse momento, né? Então, como é que isso não acontece para os homens? Como é que a gente pensa nesse lugar das mulheres que estão voltando? Como é que a gente cria políticas e cenários que acolham essas mulheres, canais que sejam seguros, seja para fazer denúncia, seja para acolher? Como é que a gente vai além pensando em marca empregadora, né? Como é que a gente também pensa na comodidade dessa mulher e às vezes até indo além, né? Do mesmo jeito que a gente pensa hoje em saúde mental, teoricamente saúde mental não é uma responsabilidade direta da empresa, mas a gente tem pensado em muitas formas de como ajudar a suportar esses cenários que a gente sabe que existe. A maternidade da mesma forma. Por que a gente como empresa também não pensa o que eu posso fazer para ajudar aquela mulher durante o puerpério? Como é que eu posso prepará-la antes com grupos de diálogo? Como é que eu posso abrir a discussão para ajudar a desromantizar essa maternidade que essa pessoa vai ter, ou até de mantê-la segura, falar, olha, o seu lugar vai estar aqui quando você voltar, né? Então, isso é muito importante para que essa profissional renda, para que ela se sinta segura, para que ela possa ser, durante aquele período de licença, a melhor mãe e estar 100% dedicada naquilo, e quando ela volte para o trabalho, se for para uma empresa mesmo, que ela possa voltar com 100% de segurança também. Todo mundo ganha nesse cenário, né? Então, tem muito para ser feito. A gente só não faz, né, isso muito na prática. A gente fala que a gente quer fazer, mas na hora do vamos ver, a gente não coloca em prática. E eu ia até falar uma coisa, o todo mundo ganha, o todo mundo ganha mesmo, né, Suzy? Porque a gente está falando aqui das crianças que são o futuro da nossa sociedade, né? Que vão ser os nossos líderes, diga-se de passagem, porque nós vamos envelhecer, vamos estar no mercado de trabalho, e essas crianças que hoje estão aí em casa são os nossos líderes, vão ser nossos gestores, né? Então, a gente está falando de futuro da sociedade. Já existem milhares de estudos dos primeiros 1000 dias, qual é a importância no desenvolvimento cognitivo de um ser humano, a importância da amamentação, a importância da conexão, do vínculo com os pais,
durante esse período. Então, isso tudo já está comprovado cientificamente. A gente não tinha esses dados anteriormente. Então, acho que é uma novidade. A gente hoje sabe, por meio desses estudos. Então, a gente está falando do impacto na vida dessas crianças. Então, quando a Suzy traz de todo mundo ganha, é porque ganha a sociedade, ganha os pais, as mães, a equipe, os gestores, a empresa, ganha em relação a números, né, negócio, marca, reputação, diversidade, equidade de gênero, enfim, é um ganha-ganha. Então, a gente precisa realmente sair do discurso para essas ações. Acho que a gente está aqui se juntando para isso, inclusive. Esse é o movimento. Exatamente, é um movimento para. Vocês falaram bastante sobre a romantização da maternidade. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem que tocar, tá? Não sei se vocês concordam, mas acredito que sim. Contem um pouquinho como é que foi essa experiência de vocês? O que vocês podem comentar sobre isso, sobre essa romantização, sobre a vida real, linkando isso com a carreira, com o universo aí profissional? Bom, vou começar aqui. Eu acho que nessa questão de romantização eu fui uma grande romântica da maternidade. Quando meu filho chegou primeiro, tirou totalmente fora do prumo. Eu percebi, eu falei, meu Deus, eu não estou nada preparada para isso. Onde que eu fui meter? Né, o primeiro mês eu considerei, eu falei assim, gente, sobrevivi. A minha sensação era de sobrevivência. Eu falei, gente, não aconteceu nada com a minha criança, eu consegui sobreviver aqui a muito custo, mas foi um mês de sobrevivência. E foi aí que surgiu também até a ideia do livro, a ideia do blog. Eu sempre fui de escrever e me comunicar assim, muito por escrita, então eu sempre tive esse blogs assim, e livros, sempre gostei muito de leitura, tudo isso na minha vida. E na maternidade eu travei com aquele monte de experiências, né? Chegou no mês que meu filho completou o primeiro mês de vida, eu escrevi, descarreguei toda a minha emoção ali naquele cenário de frustrações, de tudo. E foi um post que eu me lembro de ter feito na rede social, foi tão impactante que muitas mulheres, amigas, mães vieram falar, você devia escrever sobre isso. E foi aí que surgiu o Maternidade em Cena, que era o blog que eu criei na época. Agora ele falta aí alimentar, mas o livro rendeu muitos posts através dele. E me trouxe essa sensação de acolhimento, o fato de eu escrever, né? E foi uma sensação, assim, de catarse, sabe? De quando você fala, eu falei sobre isso. Né? Porque ninguém falava sobre isso, né? A romantização da maternidade, ela é tão grande que você vê aqueles bebês lindos nas propagandas, na novela, o bebê não chora. Eu falava, gente, socorro, essa criança chora o dia inteiro, o que é que eu tô fazendo de errado, né? Então, era uma questão, eu falei, gente, eu não sei ser mãe. E eu me questionava muito, eu falava, meu Deus, eu não consigo, talvez eu tenha feito a coisa errada, eu não deveria ter sido mãe, eu não tenho essa competência para tal. Então, isso me fez questionar muitas coisas, e à medida que eu comecei a escrever sobre isso, também fez com que eu olhasse para as mulheres de maneira diferente, desromantizasse esse assunto, e o livro surgiu também desse lugar de fala, dessas pequenas histórias que eu comecei a contar a partir do meu dia a dia, e que eu via que outras mulheres falavam, caramba, é assim mesmo, obrigada por falar sobre isso, né? E aí é que eu percebi o quanto a gente não falava sobre isso. Eu queria que alguém tivesse me dito que era tudo isso. Por que vocês, minhas amigas que já tinham filho, minha mãe, minha sogra, por que ninguém falou que era desse jeito, né? Muitas delas disseram, já faz tanto tempo, a gente nem lembra mais, tudo bem, isso faz parte também. Mas muitas mulheres que vivem isso, que são da minha faixa etária, que tiveram filhos recentes, ali não falavam sobre isso, né? Então é um tabu muito grande falar sobre questões que a mãe é vista como imaculada, é vista como pura, é vista como perfeita, a mulher é vista com aquele cenário de tem que dar conta de tudo, tem que segurar todos os pratinhos, se você é mulher, se você é mãe, se você é profissional, se você trabalha fora, se você é empreendedora, não interessa, você é mãe e você tem que agradecer todos os dias pelos seus filhos. Tudo bem, isso faz parte também, mas é importante a gente falar, tem horas, muitas horas, que eu sou só um ser humano, né? Eu vou ter as minhas dores, vou ter as minhas delícias de ser mãe, mas vou ter muitos momentos em que eu vou pensar, será que eu estou fazendo uma coisa certa? Será que eu estou fazendo uma coisa errada? E vou falar, puxa, eu queria, muitos momentos, estar vivendo aquela Suzy antes da maternidade, que era livre, que não precisava de planejamento para sair de casa, que não precisava planejar férias com 2 anos de antecedência, que não precisava sair para ir no shopping e pegar 80 malas para a criança não fazer xixi no caminho.
Então, assim, eu só queria ser livre, né? E a gente tem muita barreira de falar sobre isso, e não é errado falar sobre isso, né? A gente não deixa de ser quem a gente era por conta de ser mãe, a gente só acrescenta mais um ponto na nossa vida. Falar sobre essa desromantização traz menos culpa para as mulheres, traz mais acolhimento, traz mais empatia, e eu acho que esse é um bom canal para a gente, como mulheres, e para as empresas também discutirem a respeito, se a gente quiser ter profissionais melhores e mulheres também mais saudáveis mentalmente com esse cenário da maternidade. Com certeza. Eu compartilho muito do sentimento e da experiência que a Suzy trouxe. Em várias falas eu me conectei muito com ela. Eu também sou uma das que idealizou e romantizou muito a maternidade, que criou uma régua altíssima para mim. Eu perdi minha mãe, na verdade, quando eu tinha 4 anos, num acidente de carro, e essa informação, ela vale porque ela criou no meu imaginário uma mãe cheia de recortes possíveis, assim, eu criei a melhor mãe no meu cérebro, assim, que eu poderia imaginar, porque eu nunca tive uma discussão com a minha mãe, eu não tenho uma experiência negativa, então eu criei a mãe mais perfeita que a minha cabeça poderia criar, eu pus todos os requisitos nela, e essa mãe que eu imaginei, criei tão forte na minha mente, hoje o meu trabalho árduo, há 5 anos, é desconstruir essa mãe. Né? Todo dia eu desconstruí um pouco essa idealização para poder viver a minha realidade, a mãe que eu posso ser, a mãe possível que eu sou, a mãe dos meus filhos, que também são os filhos que eu não idealizei, mas que são os filhos que eu tenho, porque a gente também cria expectativas em relação a essas crianças completamente equivocadas da realidade. Então, quando eu me vi mãe, eu me vi muito sozinha. Eu chorei muito, eu tive uma sensação tremenda de fracasso, uma vontade enorme de colocar o bebê para dentro da barriga várias vezes e voltar e sair daquilo e fugir. Foi quando eu me dei conta que eu não tinha mais essa permissão de fuga, de desistir e de jogar tudo para o alto. E aí eu falei, bom, se eu jogar tudo para o alto, eu mesma que tenho que recolher, então eu preciso ficar. Então, se eu preciso ficar, eu preciso aprender a me cuidar. E aí que vem todo esse movimento, mas a solidão, a sensação de depressão, de fracasso, de tristeza, de por que não me contaram que era assim, de não gostar, de falar, eu não gosto de ser mãe, eu não quero ser mãe, eu sinto raiva dos meus filhos, enfim, 1000 sentimentos que hoje eu acolho, eu valido, porque eu sei que eu sou humana, porque eu sei que eu erro, e porque eu também fiz disso algo que me trouxe propósito, que falar sobre esse assunto me cuida, me cura e ajuda outras pessoas. E hoje mesmo eu estava falando, eu estava numa corrida maluca, vocês mesmos sabem que eu estou nessa corrida maluca aqui dentro, estou sem escola, estou sem a rede de apoio, estou sem ajuda. E então foi uma super corrida maluca e eu fiz umas cenas com os meus filhos, porque eu fui lá fora no quintal, fiz um pouco de conexão. Mas hoje eles almoçaram vendo televisão e eu não coloquei na aula online, gente. Pronto, falei, sabe? Não coloquei. E assim, eu não estou me culpando por isso e criei até uma caixinha no meu Instagram brincando que eu falei, vamos fazer a caixinha do que você cuspiu e caiu na testa esta semana. Porque é na semana. E a gente precisa olhar para isso, porque tá tudo bem, a gente não é desumana, cruel, horrorosa, porque não tem troféu no fim do dia. Não tem medalha. Não tem parabéns, Camila. Não tem. Não. Ninguém vai vir aqui me dar troféu. Então, eu falei, se ninguém vai me dar, sou eu que vou me validar. Sou eu que vou me valorizar. E, por exemplo, o tempo que eu fiz com as minhas crianças hoje vai valer mais pontos do que o tempo que eles ficaram comendo na frente da televisão. Porque sou eu que vou dar esse peso. Então, assim, a gente precisa também ser mais compassiva, né? E mais se acolher nesse momento. Então, todo dia o meu trabalho é sair das expectativas e olhar minha realidade e aprender a amar minha realidade, que é muito diferente da expectativa que eu criei, sabe? Então, acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Com certeza. E quando vocês trazem, né, um pouquinho poxa, o puerpério, eu fiquei aqui relembrando
meu Deus, foi uma loucura, né? Porque eu lembro que eu mandava mensagem para minhas amigas, assim, por que vocês não me contaram que eu ficaria chorando sem motivo? Porque eu chorava, eu não estava entendendo por que eu estava chorando. Eu estava olhando aquele bebê, que ele era lindo, tudo bem, mas eu chorava, assim, copiosamente. E ainda com a Olivia eu tive um evento que ela foi internada aos 7 dias de vida e ficou internada até completar um mês. Então imagina, assim, minha cabeça, tipo, fiquei completamente maluca, né? Porque é isso, num primeiro momento você fala, tem que sobreviver, esse bebê ele tem que estar tudo bem. E daí quando vem algo que você não planeja, bom, nada é planejado, mas quando acontece algo assim que é grave, você fala, ferrou, né? Ferrou. E daí veio desafio atrás de desafio, esse foi o primeiro mês, depois segundo mês, primeiro ano, e assim vai, né? Então não é só alegria, a gente erra, a gente acerta e continuamos seguindo. A Amanda trouxe uma questão aqui sobre a inversão de papéis. Ela quer saber a opinião de vocês, tá? Ela quer saber como é que vocês validam isso. Ela está trazendo que hoje a mulher ela está conquistando um espaço acadêmico e profissional bem notório. A questão machista teve que repensar alguns posicionamentos porque o homem se deparou em estar com as crianças e ela atuando no mercado profissional. Como é que vocês validam isso? É uma evolução, uma conquista da mulher? O que vocês consideram? Eu vou começar só falando que eu acho que ainda não é, né, tão notório. Já existe um movimento, mas eu acho que ainda precisamos de um movimento maior. Concordam comigo nessa questão? Assim, olhando até para o pessoal que trabalha mesmo, assim, os mais próximos, assim, é bem raro essa situação. Eu acho que dentro do recorte que a gente está falando, porque tudo depende de onde a gente está dizendo, em que lugar que a gente está olhando, o Brasil é muito discrepante, né? A experiência da paternidade no Brasil é muito discrepante. A gente está falando de um país que a gente tem 6 milhões de crianças sem o pai no RG, né? Então, a gente está falando de um país em que 4 entre cada 10 famílias são chefiadas por mulheres e maternidade solo. Então, a gente está falando de qual lugar, né? Só porque, né, eu entendo que do lugar que eu falo hoje, dentro dos meus privilégios, que tenho um marido, que tenho um pai, que está aqui dentro de casa, e isso para mim até era curioso, porque como eu tive a minha mãe ausente, porque ela morreu quando eu era muito nova, o meu pai sempre foi presente. Então, para mim, era até estranho não ter a presença paterna em relação a outras relações, porque o meu pai sempre foi um pai que eu tive a presença do meu pai e a presença da rede de apoio da minha madrasta, dos meus avós, dos meus tios. Então, toda a minha família me cuidando, né, criando. Então, assim, o meu pai, ele era o que estava na reunião, era o que estava na escola, era o que me levava nas coisas. Então, não tinha diferença para mim. Então, entender que hoje, sim, hoje os homens, né, a gente faz às vezes evento para paternidade, os homens nem sabem que o outro é pai, porque agora que está percebendo, né, você também tem filho, a gente passou por isso em uma dos eventos que a gente foi, eles se conectando e não sabiam. Eu acho que tem sim aumentado a participação, eu acho que a pandemia escancarou e evidenciou isso, e nos nossos eventos, do ano passado a gente fez mais de 200 palestras sobre filhos e carreira nas organizações, nas mais diversas organizações. E o aumento da participação dos homens foi notório para a gente. Por quê? Seja porque eu acho que o online, ele traz uma descrição e uma possibilidade desse homem entrar, e ele não fica em tanta evidência nos eventos dentro das empresas presenciais, como eu acho que sim, tem muitos novos movimentos de homens se organizando para falar sobre isso. A gente criou um conteúdo, por exemplo, para a Ambev, especificamente sobre paternidade responsável, para que eles coloquem para dentro das organizações. Então, sim, eu acho que a gente está falando de um caminho que é incipiente, que é inicial, que é embrionário, mas que eu gosto de olhar para o lugar com certeza de evolução. Então, assim, acredito que sim. Acredito que a gente está nesse caminho. Concordo também, acho que a gente ainda tem muito para evoluir, mas a gente deu os primeiros passos aí, né? E eu acho que até a gente também, como mãe, como mulher aí nesse cenário, de não achar que o pai ajuda, né? O pai participa desse cenário porque ele tem a mesma responsabilidade que uma mãe, né? Então, acho que assim, tirando o fato de amamentar, se a amamentação for no peito, todo o resto o pai pode fazer também, né? Então, dividir isso, né? E por que a gente ainda olha para a sociedade e fala, o pai que
nossa, leva a criança na escola, leva no médico, no pediatra, coloca para dormir, é o pai herói, e por que que a mãe não faz mais do que obrigação, né? Então a gente já tem que tirar muito esse cenário das nossas próprias cabeças e de cobrar também, que, né, eu tenho a sorte também, assim, o privilégio, como a Camila, de ter um marido que participa muito ativamente da criação dos meus filhos e divide muito essa responsabilidade de pai ali na criação, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das mulheres, né? Mas que a gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem uma nova geração de pais vindos, e eu acho que, assim, eles já trazem uma preocupação adicional em querer participar realmente da vida dos filhos e não querer ser só a pessoa que está por trás, né? Eles querem ser protagonistas tanto quanto a mãe, então vamos aproveitar esse movimento, né? Porque eu acho que aí os homens podem ser nossos aliados e a gente não tem que competir por esse espaço na vida dos filhos. Aliás, quanto mais eles participarem, mais sobrecarrega a gente, menos culpa a gente carrega, mais a gente divide e mais a gente se redescobre, né? Porque eu acho que quando a gente fala de maternidade também tem muito essa questão da gente se esquecer do que a gente era antes, né? E eu confesso que até hoje eu ainda continuo tentando me descobrir quem eu sou nesse cenário, né? Antes de me apresentar, eu sou a mãe do Lucas e da Alice. Quem eu sou antes disso, né? Se me tirar isso e me tirar o trabalho, né? Quais são as minhas credenciais? Como é que eu me apresento? Quem sou eu sem ter esses referenciais? Eu acho que é essa busca que a gente continua aí falando de muitas mulheres nesse cenário, né? Hoje, se perguntar assim, o que você gostaria de fazer se você estivesse sozinha, eu paro muitas e muitas vezes para pensar, porque eu acho que eu não saberia dizer, né? O universo dos filhos é tão completo e tão intenso que a gente não sabe o que fazer e nem quem é sem estar aí entre eles, né? Então, eu acho que o papel do homem nesse cenário vem muito para abrir essas portas e para fazer com que a gente seja mais forte e mais positiva com essa participação. É um longo caminho, mas acho que a gente está indo passo a passo. Vamos passo a passo, então. Bom, eu vou trazer algumas perguntas que foram enviadas lá antes do evento agora, tá? Para a gente também tentar responder essas pessoas. A Kellen, ela trouxe uma questão, Suzy, você falou sobre isso, sobre suas amigas, pessoas próximas, que têm essa dificuldade, tiveram uma escolha antes de talvez interromper uma carreira, né, interromper uma carreira corporativa, e a Kellen, ela está com essa questão, ela está perguntando como é que ela pode se recolocar no mercado de trabalho, porque ela está se vendo agora 10 anos sem trabalhar, né, nesse ambiente corporativo. Vocês têm alguma dica para essas mães que, poxa, estão se vendo nessa situação? O que elas podem fazer? Como é que a gente pode contribuir aí? Com a Kellen e com várias outras, eu imagino que muitas pessoas passam por isso, né? Eu vou ter que falar sobre o filho no currículo, né? Acho que fala, Camila, assim, fala. É inevitável. Tem até um vídeo que foi muito divulgado na época, quando uma entrevista de emprego em espanhol, se eu não me engano, em que ela vai mudando a descrição do que ela fez ao longo dos 10 anos, né? Nessa pausa de maternidade ou nesse momento de recolocação, eu acho que tem um exercício pessoal de perceber, de fato, essa transformação e, a partir daí, começar a valorizar aquilo tudo que você vem fazendo, né? Então, a gente gosta de dizer, enquanto que nasce a mãe, nasce uma líder, e todas essas novas habilidades que você desenvolve, que às vezes a gente não percebe, porque passa tão no piloto automático, e às vezes a gente acha que você perdeu 10 anos e que você não fez nada durante 10 anos, que você está totalmente fora do game, né? E a gente quer convidar as pessoas a olharem para essas habilidades que desenvolvem a partir da chegada dos filhos, para colocarem no currículo de fato, descrevendo essas habilidades. Então, a partir do seu exercício de 10 anos, você fez um MBA, um pós-doutorado, um mestrado, você tem aí um curso intensivo de soft skills, que você pode trazer todas essas habilidades. Então, sobre empatia, você vai colocar o que você desenvolveu, criatividade, e essas habilidades estão ranqueadas no Fórum Econômico Mundial como habilidades do futuro, do profissional do futuro. Acho que vale dar uma pesquisada e pegar criatividade. Quem aqui não percebe que é mais criativo depois que tem filho? Melhor negociador, tomada de decisões complexas, né? Resolução de problemas complexos, gestão de pessoas. Todas essas habilidades são habilidades que a gente desenvolve
com as crianças. Liderança empática, negociação. Quem tem 2 filhos, eu sou a maior mediadora do planeta, assim, sabe? É o tempo inteiro. Então, assim, mediação de conflitos, gestão. Então, olhem para essas habilidades que o exercício da parentalidade se desenvolve e se conectem com outras mulheres, outros grupos, busquem encontrar essas conexões, porque eu acho que isso vem acontecendo. Nós, inclusive, a Filhos no Currículo hoje tem também um movimento do de volta ao trabalho com filhos no currículo, então a gente tem buscado fazer esses matches e ajudar nessa recolocação, porque a gente sabe que são muitas mulheres que saem, né? O dado é de que 48% de mulheres saem do mercado de trabalho em até 2 anos da chegada dos filhos, além dessas que a gente tem um período maior de pausa e de retomada da carreira. Então, eu iria por esse caminho. Queria te ouvir também. Acho que com certeza tem muitos novos skills. Eu diria que o meu, assim, gerenciamento de crise, eu sou os melhores skills que eu consegui adquirir depois de filhos. Gerencio crise do momento que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Maravilhoso. Melhor soft skill aí nesse cenário. Mas acho que além dessas super dicas que a Camila deu, né? Eu acho que olhar para si mesmo, reconhecer o que é que você quer, né? O que te agrada agora. Provavelmente não é a mesma coisa que você tem de expectativa de 10 anos atrás. Então, quando você fala em se colocar no mercado de novo, qual é o lugar que você quer estar, né? Não é simplesmente aceitar qualquer coisa, mas qual é o lugar que você quer estar. E eu acho que tem um processo de autoconhecimento bastante importante para você não quebrar a cara, né? Para você não ir aceitando qualquer coisa só porque uma empresa te aceitou com que você voltasse 10 anos depois, e que aí você não vai se sentir feliz, não vai se sentir satisfeita. Então, antes de tudo, pense naquilo que realmente você quer, para onde você quer ir, o que você aceitaria, né? Até onde você tem as suas possibilidades de ir. E aí eu faço uma provocação para as empresas, né? Por que não aceitar essas mulheres, né, de volta? Por que tanto preconceito na hora que a gente olha para aqueles currículos e fala, nossa, você ficou 10 anos aí fora do mercado, tá atrasada. Quem disse? Provavelmente essas mulheres todas aí estão fazendo 1000 cursos online, estão adquirindo muitas novas outras habilidades, muito melhor do que às vezes gente que está começando no mercado agora e que está aí desestimulada, desmotivada. Então, a gente tem que provocar isso nas empresas, né? Porque a gente muda quando a gente provoca essa mudança, né? Se a gente só aceita esse lugar que nos dão, a gente não consegue dar um passo para frente. Então, a provocação é muito mais, menos para ela que quer voltar e muito mais para as empresas do porquê não, né? Com certeza, com certeza. A Camila trouxe, eu achei incrível essa relação entre, né, os soft skills, MBA e, enfim, a maternidade, porque é justamente isso, nós preparamos a nossa carreira, nós fazemos diversos cursos, e que são cursos extensos, e que muitas vezes a gente não consegue usar, né, tudo que nós aprendemos, toda a nossa bagagem de MBA, ela não tem uma aplicabilidade, não é 100% de aplicabilidade. Agora, a maternidade, a soft skills, tudo que nós aprendemos, poxa, aí, né, dá para, vocês trouxeram, o que vocês desenvolveram, isso a gente consegue aplicar muito no dia a dia. Vou agora para a pandemia, tá? A gente já falou sobre isso, mas acho que bacana a gente aprofundar um pouquinho, porque esse é um momento delicado, acho que muitas coisas ficaram bastante evidentes. Como é que vocês veem, tá, que as empresas elas podem melhorar ou minimizar a situação da mulher que a Suzy trouxe, né, da dupla jornada, home office, mãe, a pessoa que está cuidando, né, administrando ali a casa? Como é que a empresa, né, pensando ali, como é que ela pode auxiliar essas mães que estão nessa condição, estão nesse momento, como várias outras? O que a empresa pode fazer, meninas? As empresas. Olha, eu acho que tem coisas que são super simples, às vezes, de se colocar em prática, né? É só você se colocar um pouco no lugar dessa mulher, dessa mãe, ouvi-las, eu acho que nesse momento, para saber quais são as maiores dores, as maiores dificuldades, abrir esses diálogos, né? Fazer esses grupos focais para tentar fazer com que a experiência dessas mulheres seja melhor, né? Cada uma vai viver realidades completamente diferentes. Na pandemia, isso fica muito mais escancarado. Vai ter gente que vai ter ajuda em casa, vai ter gente que vai estar ali, às vezes nem a luz direito tem na casa para trabalhar no home office, né? Como é que você lida com todos esses cenários de uma discrepância tão grande
grande que antes ficava controlada, né? No ambiente que você dá de escritório para o seu colaborador, você controla aquele ambiente, né? E aí você finge como se nada além daquilo existisse. Agora não, você trouxe o trabalho para casa daquela pessoa, né? Não é o filho que está invadindo a reunião, é a reunião que está invadindo a vida do filho, né? Então, como é que a gente transforma o que acontece, a rotina, o dia a dia, a criança interromper a reunião, pedir para trocar uma fralda, a outra mãe está amamentando. Como é que a gente normaliza isso, né? E aceita isso com condições para que as mulheres tenham mais motivação, que tenham mais engajamento, que tenham mais participação ali no trabalho diante dessas dificuldades. Como é que a gente pensa em coisas básicas, né? Às vezes perguntar como aquela mãe está, perguntar se ela precisa de ajuda. Você como líder tem um papel, né? A liderança tem um papel importantíssimo nessa hora. Não é fechar a porta, e não independe aí de como a gente falou no começo, a Camila colocou isso bem, independe se você é mãe, se você é pai, né? Mas como você age com empatia com outro ser humano, né? Como é que a gente pensa ali, gente, trabalhar em casa não é trabalhar 24 horas. Como é que você respeita os horários básicos de trabalho daquela pessoa? É o mínimo que você pode fazer para que você consiga fazer com que ela possa ter um pouquinho mais de organização nessa rotina que já é caótica. Como é que você não faz reuniões ali no horário de almoço daquelas pessoas? Porque, gente, tem mãe ali, eu me incluo nessa, né? Eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que dar de comer para as crianças, eu tenho que... Depois, deixa umas 2 horas ali daquele intervalo para que você consiga se virar naquele tempo de conseguir fazer almoço, dar almoço das crianças, ir para outra reunião, né? Como é que a gente olha para essas coisas que às vezes são tão simples, né? Muita gente fala de experiência do colaborador e a experiência do colaborador não está num espaço megalomaníaco, não está em gastar dinheiro, não está em colocar na piscina de bolinha, coisas nesse balaio, mas está em olhar para esses pequenos detalhes, né? Essas pequenas coisas ajudam a cuidar das pessoas e você já vai ver que isso é um ambiente completamente diferente. Então, empresa que fala, eu não consigo porque eu não tenho capacidade de ver as mães como uma persona diferente para tratar essa experiência do colaborador de maneira diferente, mentira, porque você pode fazer isso em todos os dias, você pode olhar isso como um cenário diferente, com coisas muito simples e que podem fazer a diferença na vida dessas mulheres. E quando a gente está falando de experiência, não é a experiência que a empresa quer prover para aquela mulher que está dentro de casa, é ouvir essa mulher, esse pai, tudo que está dentro de casa com essas crianças e falar o que é que você precisa, não o que eu acho que você precisa e é a política que eu vou criar, ou é o mecanismo que eu vou criar, ou é o processo que eu vou criar. É olhar para a Camila e falar, Camila, o que eu como empresa faço para que o seu dia seja mais fácil? Como é que eu facilito como liderança, como empresa, a sua vida para que você continue performando bem? Perfeito, eu não poderia concordar mais até com a Suzy, acho que ela trouxe todos os pontos, eu acho que problemas inéditos exigem soluções inéditas, e aí a gente não está falando de algo gigantesco, porque a gente não tem hoje como oferecer coisas gigantescas nesse momento, né? E então a gente está falando de fato desses detalhes que fazem toda a diferença, da escuta mesmo ativa, de como a gente percebe que às vezes um check-in, uma roda de conversa, uma experiência de você trocar com outras pessoas, de um momento de repactuar os acordos que vocês fizeram no dia 1 do trabalho, que não valem mais agora. Então, qual é o problema de uma reunião durar 50 minutos e a pessoa ter pausa para 10 para fazer uma conexão com o filho? Qual é o problema das reuniões serem mais curtas, mudarem de horário, mudarem? Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Então, eu acho que é um pouco de se abrir para o ineditismo do que a gente está vivendo, uma pandemia, algo que nenhuma empresa está liderando isso com certeza, com controle, com planejamento para isso, porque ninguém podia esperar que isso acontecesse. Então, é tempo de abrir realmente um pouco esse espaço do diálogo para co-criar novas soluções, para colaborar com as pessoas que estão dentro do teu time, e mais do que nunca, é um tempo de saber pedir, oferecer e aceitar ajuda. Mais do que nunca, é um momento de vulnerabilidade de todos nós, seres humanos, porque é na vulnerabilidade que a gente conecta. E garantir que, atrás de qualquer tela aqui que a gente está falando, está todo mundo sobrevivendo à pandemia. Está cada um num barco, o barco tem cada um com as suas ferramentas, porque não estamos no mesmo barco, cada barco é de um jeito, porque cada casa é uma, cada realidade é uma, mas estamos no mesmo mar nesse momento. Então, assim,
lembrar que o outro também está sobrevivendo à pandemia, também está com medo, também está com dor, também perdeu alguém, também está preocupado, também está com homeschooling. Então, lembrar disso nos coloca enquanto humanidade. Então, acho que esse é o momento de conexão, sabe? E são nesses detalhes que a gente se conecta com a humanidade da outra pessoa que a gente está falando. Eu acho que é por aí. Já dizia, né? Quando a gente, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma. Outra alma humana, exato. Eu acho que nesse momento que a pandemia mais escancara para a gente não tem certo, não tem errado, tem gente do outro lado, se conecte com essas pessoas, né? Converse, acolha, ampare, porque um dia você é a pessoa que vai amparar, outro dia você é a pessoa que vai ser amparada. Uhum. Com e certeza. Você sabe que a coisa que mais meus filhos me trouxeram foi essa coragem. E aí tem o livro da Brené Brown, que é a coragem para liberar, né? Adoro. E ela começa contando sobre isso, porque eu muitas vezes, gente, eu me pego com as minhas impostoras, e talvez isso é para um outro papo, mas várias vezes eu falo, gente, Camila, você está falando com empresas gigantescas, com aqueles títulos e subtítulos em inglês, com 2 nomes, que eu não sei nem o que a pessoa faz. Aí eu falo, gente, o que ela não sei o que ela faz. E eu sempre me duvido de mim naquela hora, mas aí eu tenho a frase que a Brené, ela fala isso no começo do livro dela, que são pessoas. Pessoas, pessoas, pessoas. Então, isso me conecta muito, e aí eu me sinto corajosa para estar aqui hoje, por exemplo, e para participar de um evento falando sobre isso, mas porque eu penso nas pessoas, acho que é por aí. Que ótimo, arrasaram. E a gente fez uma pesquisa esse mês, né, só para pautar mesmo, né, essa questão. Nós tivemos 2.000 respondentes aproximadamente, e 85% das mulheres, elas responderam que enfrentam sim a dupla jornada, e somando as atividades domésticas e formais, 40% trabalham de 8 a 12 horas e 43% mais de 12 horas. Então, poxa, né, são pessoas, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Estamos chegando no final do nosso evento. Eu posso fazer uma última e daí a gente consegue encerrar? Pode ser, meninas? Vocês podem? Claro. Eu acho que seria assim, por fim, né? Porque, poxa, o tema do evento foi, né? A maternidade e a carreira, a maternidade ser profissional. E daí é uma pergunta para vocês, que é como ser mãe te faz ser uma profissional melhor? E que eu acho que é super importante para a gente finalizar essa reflexão de vocês, que são incríveis e nos trouxeram tanto conteúdo bacana. Acho que vai muito nesse sentido do que a Camila falou, né? Desses novos skills que a gente acaba trazendo quando a gente é mãe, né? Então, mais criatividade que a gente usa, mais gerenciamento de crise, mais táticas ali de comunicação, né? De diálogo, de uma série de coisas, né? Eu acho que quando a gente olha tudo isso que a gente é como mãe, isso reflete tão positivamente, né? No universo de trabalho, a gente aprende a equilibrar melhor as coisas, a gente aprende a ter mais engajamento em alguns pontos. Então, eu acho que, assim, ser mãe, para mim, é tudo de bom. Tem todas as dificuldades, todas as complicações, mas eu acho que me transformou realmente numa pessoa muito melhor, e eu vejo a profissional que eu era antes e a profissional muito mais completa que eu sou hoje, né? Então, quem me leva hoje como profissional leva uma bagagem imensa de uma série de coisas que são aí imensuráveis, né? E que tem um valor aí que são inigualáveis no mercado. Eu acho que cada mãe tem muito esse potencial, né? E acho que as empresas deveriam olhar para as mães de maneira diferente, né? Muito menos achando que elas dão menos conta da responsabilidade ou que elas vão ter menos tempo para se dedicar ao trabalho. Eu acho que quando a gente assume aí o trabalho e a maternidade ao mesmo tempo, a gente vem que nem um leão, né? A gente realmente quando a gente já é mulher, a gente já... Mulher não tem jeito, né? Mulher já é um ser político, né? A gente não tem como falar de ser mulher e não entrar nesse cenário onde a gente luta todos os dias por uma condição, um direito e de igualdade e tudo mais. Eu acho que quem é mulher ainda quem é mãe leva esse cenário ainda mais adiante, né? Então eu acho que a gente ganha muitas coisas e a gente tem muitos
muitos outros novos skills quando a gente amplia esse olhar para a maternidade, né? Então, empresas, parem de olhar a gente com menos possibilidades, menos tempo, menos comprometimento, muito pelo contrário, a gente sabe que a gente tem que provar ainda muito mais por ser mulher, por ser mãe, e isso também levem em consideração que vocês vão ter profissionais muito mais completas quando a gente fala de uma maternidade nesse universo de trabalho, completas e comprometidas. Ótimo. Maravilhoso. Eu adorei, Suzy, compartilho super tudo que você está falando, eu não posso dizer mais, eu estou só assim, né? Para mim, a maternidade, ser mãe, me trouxe um óculos novo para ver o mundo, né? Ele me oportunizou colocar uma lente para o mundo que eu não via. Então, esse olhar que eu passei a ter para o mundo, um olhar que me despertou para o sentir, em especial, acho que a gente vem aí de um processo muito intenso do pensar, e hoje a gente já sabe que, como seres integrais, nós somos pensar, sentir para agir, né? É o sentir que nos motiva a agir, é o sentir que é combustível para a gente, para as nossas decisões, é o sentir que faz a gente ir para frente, ter propósito, ter valor, ter coragem. Então, a maternidade, ela é uma explosão de sentimentos, que eu acho que tudo que eu varri para debaixo do tapete, que a minha família fez para a gente não sentir um luto de uma mãe, para a gente não sentir e para estar tudo bem, sempre tudo bem, tudo bem, tudo bem, porque a gente vive uma cultura do tá tudo bem, né? E, de repente, a maternidade, ela me trouxe o sentir, e aquilo ficou muito gigantesco em mim. E eu nunca tinha conhecido o tamanho da minha raiva, o tamanho do meu medo, o tamanho da minha alegria, o tamanho do meu amor, o tamanho de todos esses sentimentos. E a partir dali, quando eu comecei a olhar para esses sentimentos, eu comecei a integrar em mim o pensar e o sentir. E aí eu realmente hoje me sinto uma profissional, uma pessoa muito mais corajosa, muito mais confiante, muito mais entregue, muito mais inteira, muito mais. Hoje eu acho que eu topo um desafio, porque eu tenho 2 filhos aqui, sabe? Se você me convidar para entrar na tua equipe, entrar no seu time, pegar um desafio, eu acho que não tem um problema que a gente não vai poder resolver, sabe? Eu passei por 2 experiências na minha casa. Hoje, se você me falar, vamos para um projeto, vamos para uma reunião, vamos para... Eu sinto assim, às vezes a gente até descansa na reunião, né? A gente até descansa no trabalho. Hoje eu estou descansando, meu marido está colocando eles para dormir, deu o jantar, gente, está ótimo o trabalho. Delícia! Então, assim, eu acho que eles me trouxeram esse sentido muito intenso para a minha vida, propósito, e eu acho que é hoje o que eu falo com tanta paixão e orgulho, porque eles precisam estar no meu currículo, e eles não são os meus filhos que são especiais. Eu acho que são todas as crianças que chegam nas suas famílias criando essa potência. Então, a gente acredita que filhos é um convite e uma potência para a gente crescer. É o que a gente acredita. Excelente, excelente. Nós fizemos o sorteio dos livros Maternidade em Cena, da nossa convidada Suzy Claverry, e nós já temos os ganhadores. As vencedoras são Jéssica Cos, Ana Cláudia Moraes, Gabriela Almeida. Depois desse webinar, nós vamos entrar em contato com vocês e realizaremos a entrega. Parabéns! Bom, para mim foi um prazer mediar esse bate-papo com vocês, ouvir as experiências, as opiniões de vocês. Suzy Claverry, Camila Antunes, já sou fã, tá? Foi incrível mesmo, muito obrigada pela presença de vocês. Eu deixo o convite também para que vocês continuem acompanhando o InfoJobs Impulsiona Mulheres, pois nós temos ainda mais 2 dias de conteúdo, e amanhã a conversa será sobre liderança feminina, tá? Um tema também super importante, e eu acho que nós falamos muito sobre, temos que falar sobre isso, né? Deve ser falado sobre isso, tá? E que esse seja só o início, que a gente consiga falar muito mais sobre esse tema. Eu quero que vocês, se vocês quiserem trazer um pouquinho sobre as redes de vocês, sobre o trabalho de vocês dentro do Filhos, no currículo, Suzy, se você quiser trazer algo do Employer Branding Brasil, fiquem à vontade para vocês passarem um pouquinho sobre. Então, eu já
Tá bom, Suzy. Obrigada. Eu me despeço, agradeço muito pelo convite, foi uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Suzy, obrigada, é um prazer imenso te conhecer. Já quero ganhar, estava aqui quase pedindo o sorteio, mas obrigada, adorei, Ana, Angélica também, obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz, emocionada, termino sempre muito motivada, deixo os meus contatos, Filhos no Currículo, LinkedIn, Instagram, sites, podcast, tudo com esse nome, Filhos no Currículo, e o meu também, Camila Antunes, no Instagram eu estou como K Antunes, C-A Antunes, e espero que seja o primeiro de muitos e que a gente se encontre em breve para continuar essa conversa. Obrigada, gente. Ótimo. Que delícia, Ana, eu agradeço aqui o teu convite do InfoJobs, adorei o papo, Camila, Angélica, obrigada também, o pessoal do staff aí, então, Muniz, Felipe, InfoJobs sempre muito receptivo aqui com a gente, obrigada aí por poder abrir a discussão para esse tema que é tão importante e necessário aqui nos dias de hoje, né? Bom, nas redes sociais vocês me encontram aí como Suzy Claverry, é um nome um pouco diferente, então provavelmente você é a única que vocês buscarem em qualquer lugar aí com esse nome, não vai ter muita confusão não, tá? Convido vocês aí, então, a seguirem também as redes do Employer Branding Brasil, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre marca empregadora e tantas outras coisas bacanas que a gente discute aí nesse universo profissional. Para quem tiver interesse, aqui também tem o livro Maternidade em Cena, que é o meu livro sobre maternidade, especificamente. E também tem o meu livro de Employer Branding, isso é Employer Branding, para quem quiser conhecer aí, saber um pouco mais sobre o assunto, fica o convite para a gente conversar mais depois desse bate-papo aqui nas redes também. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês, obrigada mais uma vez, Suzy, Camila, Angélica, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Uma boa noite a todos, muito obrigada a todos pela participação. Tchau, tchau. Tchau.